A primeira é que ninguém perde algo que não lembra possuir. Ele até dá o exemplo de quem transportava uma carteira e não lembrava que pegou e perdeu essa carteira. Eu troco aqui de lugar a liberdade. Eu já, inclusive, escrevi no meu primeiro livro sobre isso. O brasileiro não sabe que um dia teve liberdade, não sabe nem o que significa liberdade. E globalizar já não, começou vou juntar mal. As duas. Eu li o livro Confissões, de Santo Agostinho, e me chamou a atenção duas frases ali, dois pensamentos que ele coloca, e que tem muito a ver com o tempo que a gente está passando aqui no Brasil, né? Na verdade, no Ocidente, como o senhor citou. A primeira é que ninguém perde algo que não lembra possuir. Ele até dá o exemplo de quem transportava uma carteira e não lembrava que pegou e perdeu essa carteira. Eu troco aqui de lugar a liberdade. Eu já, inclusive, escrevi no meu primeiro livro sobre isso. O brasileiro não sabe que um dia teve liberdade, não sabe nem o que significa liberdade. Então, quem não sabe que um dia possuiu, não tem como lutar por ela. Agora, a segunda frase é impactante para mim. Ele dizia mais ou menos assim, né? Ninguém quer a verdade. Só querem algo que conforte seu coração e que não entre em conflito com a sua crença. Nesse sentido, como fazer para resgatar esse desejo de verdade, pelo menos do cristão brasileiro, para que ele volte a lutar por liberdade, pastor? Repete, porque uma ligação Nós tivemos um problema de conexão. A sua parte. Sem problema algum. A pergunta final. A pergunta final só ou... A pergunta final. A pergunta final. O que a gente precisa fazer, já que o Santo Agostinho dizia que ninguém quer a verdade, quer apenas alguma coisa que conforte seu coração e não entre em conflito com a sua própria crença. Como resgatar no cristão essa coisa de voltar a lutar por liberdade? Deixa eu dizer uma coisa linda do povo brasileiro, que é um povo pacífico. Isso é sensacional. Isso é lindo. Mas tem uma coisa ruim. Passagem, sabe? É comigo? Não. É com a minha mãe? Não. É com meu pai? Não. É com meu filho? Não. É com meu irmão? Não. Então, que se lasque, eu não estou nem aí. Isso é o que está acontecendo com a sociedade. Segundo lugar, que esses caras botaram medo. Gente, não tem tantos anos, para pensar. Para um pouquinho só para pensar. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, pronto, não vou longe. Ninguém tinha medo de criticar ministros do STF. Ninguém tinha medo de expressar opinião por redes sociais. Quem instituiu o crime de opinião a partir do inquérito imoral e ilegal das fake news, que não tem a participação do Ministério Público, como prevê a Constituição no artigo 129, esse cara começou a produzir perseguição política. Nós temos gente que caiu fora do Brasil por opinião. A lambada que o judiciário da Espanha deu nele, a questão da extradição do Eustáquio. Olha o que os caras da Suprema Corte da Espanha falaram. O que para vocês é crime, aqui é liberdade. São democracias fortes, certo? E, lamentavelmente, esse cara, o segundo nível, ele conseguiu botar medo. As pessoas têm medo de falar. E o medo é uma prova que nós estamos a caminho de uma ruptura total da democracia. Jorge Pontual, correspondente internacional da Globo, quando ele veio censurar a Telegram, Jorge Pontual abriu a boca e disse: nenhuma autoridade tem o poder de querer dizer o que é certo e errado dos cidadãos. Nós somos livres para emitir opinião. Isso é uma aberração, o que está acontecendo no Brasil. Então, ele primeiro, certo? Primeiro, as pessoas, o estilo do brasileiro não é comigo. Então, não quero nem saber. Se não doer na barriga, para lá. Se doer na barriga, aí eu me posiciono, diferente do argentino. Estou só mostrando aqui para vocês, em segundo lugar, o que esse cara conseguiu construir. Juntou essas duas coisas, meu amigo, o povo ficou com medo. Para a sociedade brasileira para pensar, há bem poucos anos não tinha isso. Tanto é que a esquerda tentou invadir o STF
Os ministros tiveram que ser tirados em 2014. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Então as pessoas estão com medo. E aí nós desaprendemos o caminho da liberdade. Aquilo que é tão explícito na Bíblia, certo? Aquilo que é tão claro na Bíblia, certo? Sobre a individualidade. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus dá a dica, o que é o melhor, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo. Ó, eu vou mostrar para vocês a vida e a morte. Eu vou dar um conselho, escolhe, pois, a vida. Mas quem vai escolher são vocês. Essa é a nossa tristeza do que está acontecendo no Brasil. As universidades controladas pela esquerda, qualquer estudante, eu tenho um membro da minha igreja de Brasília, o cara é do pau, tá? Expulsaram ele da Universidade de Brasília. Aí ele é inteligentíssimo. Ele fez a prova e passou para a Universidade Federal de Goiás. E está lá quebrando o pau, mas não se pode. Então, lá na base, professores ideologicamente comprometidos com o projeto de poder da esquerda, ensinando nossas crianças, ensinando nossos adolescentes. Então, nós estamos criando, gente, uma geração de pessoas alienadas, que não sabem lidar com o contrário, com a opinião contrária. Lamentavelmente, é o que está acontecendo no Brasil. Pastor Silas, agora acho que a pergunta mais complicada. E o Botafogo, hein? Rapaz, coitado do meu time. Coitado. Tem salvação? Coitado. Vou falar o quê, rapaz? Vou falar o quê? Pega um técnico que é filho de um famoso, mas que não é porcaria nenhuma. Olha o que é o fazem, Oruan? rapaz. Oruan? Eita, meu Deus do céu. Vamos pôr o Oruan para ser técnico do Botafogo. O Oruan, que é filho do famoso Marcinho VP. Pelo menos tem grana para comprar crack. Pegou? Pegou o trocadilho? Foi bom. Eu tô me especializando. Vou virar comediante ainda. Eu vou virar comediante. Olha, pelo menos é o seguinte, de um ano para cá, o Botafogo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então a gente está com esse gostinho. Agora veio o Flamengo, né? Campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Não pegou o manual de como vencer o PSG com o Botafogo, né? O Botafogo ensinou como é que se vence o PSG. Eles não... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.